é a Maria Alice Ferreira. Maria Alice é uma das psicólogas que atende aqui no Lar de Frei Luís. Ela tem MBA com especializações em psicoterapia de casal e família. Ela é colunista, palestrante e é psicóloga voluntária aqui do Lar de Frei Luís desde 2012. Maria Alice, é um prazer tê-la conosco, tá? O púlpito é seu, e nos conte um pouquinho sobre esse trabalho maravilhoso que vocês todas fazem. Boa noite. Sinto muito honrada de estar aqui representando o setor de psicologia, onde temos uma parte, né, dos nossos voluntários aqui presentes. E hoje, dia do psicólogo, quão bom falar do trabalho que a casa oportuniza para que a psicologia possa contribuir para essa bela missão, né, que é auxiliar as pessoas que estão em sofrimento. Daí eu falo um pouquinho, né, do meu lugar de fala, para vocês entenderem os temas que eu abordarei, da onde eles são embasados. Falarei um pouquinho da psicologia, como iniciou, né, que já foi dada aqui uma prévia, estrutura, demandas, tratamentos, e fechando com a reflexão e a musicoterapia. Dia do profissional da psicologia, né? Hoje completam 63 anos que a psicologia se tornou reconhecidamente uma profissão no Brasil. A psicologia como ciência e profissão transforma saber e cuidado e conhecimento em acolhimento. Eu fiz alguns slides com mais informações que, conforme eu for apresentando, os slides irá complementando. Como atuar como psicólogo em uma casa espírita, né? Muitas pessoas já me perguntaram sobre isso. Como que é ser psicólogo, né? Nós temos todo um posicionamento de neutralidade, a psicologia ela é laica. E como trabalhar dentro de uma casa espírita sendo psicólogo, né? O nosso trabalho aqui, ele caminha em conjunto com a casa. É belíssima essa oportunidade e esse respeito à atuação. Nós cuidamos da mente, a casa do espírito. E alguns voluntários cuidam do corpo. E, a partir de cada um desenvolvendo o seu papel, nós conseguimos fazer um trabalho que respeita, né, o ser na sua integralidade. E isso é trabalhar a psicologia no Lar de Frei Luís. Nós temos uma casa que, como costuma falar a nossa coordenadora, né, é uma ilha, porque nós ficamos bem reservados, nós somos regulamentados, somos fiscalizados pelo CRP, então temos que ter o CRP ativo, temos toda uma estrutura que nos apoia e temos a casa que nos dá o suporte. E é por isso que nós estamos aqui conseguindo desenvolver esse trabalho. Mente, espírito, corpo, social e saúde mental. A psicologia, em interface com outras áreas do saber, atua de forma integrada para oferecer um cuidado integral e humanizado. Como se deu o início? Né? Tudo iniciou-se durante a presidência da doutora Helena Gazola e com incentivo do diretor de saúde, doutor Osmar Agostinho. Quer dizer, eu fiz um levantamento histórico para situar
porque há 17 anos o setor de psicologia foi iniciado na casa através de projetos, Maria da Luz e Projeto Meimei, entre outros. E assim foi se expandindo. Com o tempo, o setor ampliou frentes e vem mantendo o compromisso com o acolhimento e orientação psicológica. Atualmente, a equipe conta com 50 psicólogos, que são distribuídos em trabalhos durante toda a semana, de terça a domingo. Nós temos 7 recepcionistas, né, que nos apoiam imensamente, e realizamos anualmente, em média, 7.500 atendimentos. Somente em 2024 foram 7.774 pessoas. Para você ver que tem todo um controle, né? Tem todo um histórico, uma documentação. Em julho de 2025, foram realizados 819 atendimentos. E até agosto deste ano, já contabilizaram-se 531. O que isso significa? Que nós possivelmente ultrapassaremos o ano passado em questão de atendimentos. O trabalho voluntário em psicologia atua em áreas relacionadas, né, que conforme a disponibilidade de cada psicólogo, da sua área de atuação, da sua área de pesquisa, se disponibiliza a casa como voluntário ou como voluntária. Aqui na casa, qual é a nossa atuação? Nós atuamos como orientação psicológica. Aqui nós não fazemos psicoterapia, aqui nós não fazemos serviço de emissão de laudos, a gente não faz relatórios ou aplicação de teste psicológico, a gente trabalha com orientação, que em média, envolve 10 atendimentos. Por quê? Porque assim a nossa agenda fica flexível para a gente atender o maior número possível de pessoas. De terça, né, a terça a domingo, geralmente, que são os atendimentos, as pessoas frequentam as salas, participam, né, da palestra no salão, fica sabendo no nosso espaço, os voluntários da casa, percebendo que a pessoa está precisando de um acolhimento, leva para o setor de psicologia e a pessoa é apoiada, amparada. A psicologia, inclusive, trabalha nos períodos de recesso. Né? Quando a casa tem o calendário oficial da instituição, a psicologia ela participa com os plantões. Então, até mesmo quando a casa está fechada, o setor de psicologia ele se apresenta conjuntamente com o apoio espiritual da casa, dando suporte a quem precisa. Reuniões às quintas-feiras. O trabalho voltado às pessoas com uso problemático de substâncias psicoativas teve início no Lar de Frei Luiz em 2012. Foi uma iniciativa pioneira do professor Nelson Duarte. A partir do trabalho dele, nós, no setor de psicologia, começamos a receber pessoas que, a partir das salas de atendimento, do atendimento fraterno, das próprias palestras, conheceram o nosso setor e começaram a frequentar. E a gente começou a perceber que, a partir desse público de quinta-feira, nós tínhamos que ampliar a nossa atuação e procurar mais recursos para atender esse público. E, a partir daí, foi-se pensado, no setor de psicologia, nós abrirmos um grupo aos domingos voltado para esse perfil de atendimento. Né? De uma forma muito incipiente, nós fomos descobrindo que não tínhamos uma boa adesão nos grupos aos domingos. E aí, né, eu, em conversa com a nossa coordenadora Dorinha, pensamos na possibilidade de criar uma reunião, um grupo, que concomitantemente ao trabalho de quinta-feira. A casa prontamente se disponibilizou, e aí, inclusive, o nosso trabalho, que era na casa holística,
passou para a Casa 6. E, a partir de então, desde essa data de 2014, nós começamos a atuar logo aqui atrás, né, do salão principal, e começamos a trabalhar. Nesse período, a gente foi entendendo esse perfil de trabalho e fomos nos estruturando. Atualmente, né, a partir, inclusive, de agosto, né, desse mês, nós não estamos mais aqui às quintas-feiras. Nós estamos terças, quartas, sextas, sábados, domingos, mas não quinta-feira. Quinta-feira, agora, nós estamos lá, né, na Escola Francisco de Assis. Por quê? Porque o nosso grupo cresceu. E a gente precisou do suporte da casa e, prontamente, a casa disponibilizou esse espaço, né? Que, inclusive, algumas pessoas já veem aí que tem também um prazo de validade, né? Atualmente, o trabalhado realizado às quintas-feiras envolve diversas áreas integradas: atendimento fraterno, setor de psicologia, em articulação com o setor médico, psiquiatria, principalmente, a musicoterapia, as meditações, as salas de tratamento, os tratamentos holísticos, a livraria, o lanchonete, o dispensário de medicamentos e as palestras no salão principal, né? O que faz de quinta-feira um trabalho ampliado, com profundidade, para atender um público que pede por esse tipo de olhar. O trabalho tem conquistado visibilidade, recebendo visitas externas de outras casas espíritas e até de municípios diferentes que buscam conhecer as práticas desenvolvidas durante as reuniões de quinta-feira. A estrutura. O perfil das pessoas assistidas às quintas-feiras. O atendimento é destinado para as pessoas acima de 18 anos, sem distinção de raça, gênero, credo, orientação ou classe social. Inicialmente, quem nos procurava principalmente eram as pessoas que faziam uso de substâncias psicoativas. O que quer dizer isso? Álcool e outras drogas, inclusive substâncias controladas, como os medicamentos. E aí a gente começou a receber esse público. Quando a gente começou a receber esse público, a gente viu a complexidade que é essa atuação, porque a gente começou a lidar com as comorbidades, com as questões familiares, com dependências cruzadas, com dependência emocional, com outras compulsões. Então, o trabalho que inicialmente era um trabalho de dependência química precisou ser reformulado. Hoje chama-se reunião de quinta-feira Grupo Renascer, e ele tem o perfil de atendimento às pessoas que são afetadas por compulsões. O carro principal, né, do trabalho de quinta-feira são os grupos psicoterapêuticos. Atende a aproximadamente 25 pessoas, tem boa adesão, tem assiduidade, tem pontualidade. São 12 anos, inclusive com antigos participantes acolhendo os novos, trazendo os seus testemunhos, e pessoas que, inclusive, passaram, né, pelo tratamento e conseguiram seguir a vida e criar outras responsabilidades e não conseguem estar aqui com frequência, voltam sempre para dar o testemunho e para agradecer a casa pelo acolhimento recebido. O grupo psicoterapêutico, né, é diferente de grupos como o NA e AA. O grupo psicoterapêutico ele tem um psicólogo que fica ali como mediador, onde o sigilo, o anonimato, onde as pessoas têm um espaço de fala, de reflexão e também de identificação. O grupo psicoterapêutico é conduzido por profissionais qualificados que supervisionam o processo de forma técnica e ética. E aqui eu construí um fluxograma para entender um pouquinho da dinâmica de quinta-feira. O Lar de Frei Luís, com recepção, né, com as nossas pessoas de apoio,
as pessoas passam por uma entrevista individual, que também pode passar por uma entrevista familiar. Temos atualmente perfil, né, de 3, perfil masculino, perfil feminino e perfil de familiares. São 3 grupos. Inicialmente ocorre o acolhimento individual e pode, havendo necessidade ou não, de alguns encontros individuais, mas principalmente ao direcionamento para os grupos. Depois passa-se para a palestra no salão principal, são encaminhadas para as salas de tratamento e, por último, a palestra final e a oração final no salão. As nossas demandas, as dependências, elas podem ser exógenas, endógenas, emocional, social, cognitivas, outras compulsões. Como vocês podem perceber, há algo desse trabalho que só pode acontecer porque nós temos toda uma estrutura que a casa nos dá através da espiritualidade. Nós temos, para além, né, das compulsões, nós temos um público muito marcado pela codependência, que é o padrão de apego disfuncional, marcado pela necessidade excessiva de aprovação, validação e afeto do outro. Então, basicamente, quando a gente fala de dependência de substância, muito comum ter ali também, naquele contexto de relações disfuncionais, seja na família, seja em grupos próximos, a dependência afetiva. Tratamentos psicológicos. Temos, né, os grupos psicoterapêuticos, temos o acolhimento individual e familiar. Aqui cito algumas direcionamentos: ajudar o paciente a se adaptar ao tratamento, promover a aceitação do problema, dispor, né, de conhecimentos sobre a doença, orientações sobre a importância de ter uma rotina, entre outras. Palestras. O nosso grupo, né, de profissionais, eles se disponibilizam às palestras como um elo entre o conhecimento e o cuidado. Nesse momento, as palestras, elas são sempre voltadas para psicoeducação. O que é isso, né? É um momento que a gente, de forma estruturada, transmitimos conhecimentos sobre saúde mental, comportamento, emoções e manejo, né, dos momentos de crise, para que a pessoa possa ter conscientização, capacitação, né, tanto para a pessoa que sofre, quanto para a família e a sociedade. Então, a gente percebe que existe um olhar bem ampliado. Por que essa necessidade? Fornecer informações. Muitas das pessoas que chegam para a gente no grupo ainda é uma parte apenas das pessoas que são atendidas na casa. Por isso que a tendência tem sido aumentar, porque cada vez que as pessoas tomam conhecimento do trabalho, tem mais se interessado por ele. A gente, através da psicoeducação, a gente estende para as pessoas que não conseguem estar conosco lá, trazendo para cá, para que outras pessoas possam se beneficiar dessas informações que são tão importantes e, lamentavelmente, tão raras. Então, a psicoeducação, ela tem o objetivo, né, de sensibilizar, de ajudar a reconhecer gatilhos, de favorecer a compreensão e de informar de forma acessível o que são compulsões. Os trabalhos desenvolvidos a partir dos grupos psicoterapêuticos. Antes da pandemia, né, os nossos assistidos, as pessoas que faziam parte dos grupos, conforme foram, né, tendo ali um quadro estabilizado, tanto clínico quanto psíquico, sentiram uma necessidade de também contribuir com outras pessoas que não estavam aqui. Então, houve, né, nesse período, a macarronada solidária,
teve o café solidário. O que é isso? Eles se mobilizavam entre eles, a casa disponibilizou, inclusive, o refeitório, eles preparavam as alimentações, faziam quentinhas, promoviam aqui uma carreata e saíam para fazer distribuição de quentinhas. Isso acontecia às quintas-feiras quinzenais, que é a frequência do nosso trabalho, sempre respeitando o calendário da casa. Então, com esse trabalho, a gente fazia acolhimento, tinha um momento ali de poder apresentar para essa pessoa um pouco de esperança, e foi um trabalho que seguiu durante um bom período. E teve o Reintegrar-te, que também foi um trabalho muito interessante, iniciado pelos nossos acolhidos, no qual eles começaram a fazer trabalhos de impressão, a estamparia, que até hoje a casa ainda tem esse trabalho instituído. Após a pandemia, obviamente, com esse intervalo, esse trabalho tomou outras dimensões, e hoje a gente tem, cada grupo tem, cada um desses 3 grupos tem o seu próprio WhatsApp, onde se falam diariamente, um motivando o outro. Cada grupo desses construiu uma identidade do grupo. Sempre, ao final das quintas-feiras, tem um lanche custeado ali entre os participantes, voluntários. E, atualmente, alguns integrantes dos grupos são voluntários da casa, como oficineiros e outras áreas. Então, é um trabalho que abrange toda a casa e que também retorna para casa. Agora, qual é o enigma desse trabalho de quinta-feira se tornar diferenciado? O estigma. É um público marcado pelo estigma do adoecimento mental, pelo estigma da depressão, pelo estigma do transtorno de ansiedade, da bipolaridade, e por aí a gente pode citar alguns, do TDAH. É um público marcado por essa exclusão, e que o grupo de quinta-feira conseguiu entender essa demanda e tem conseguido assistir. E, geralmente, só pela questão dos transtornos psiquiátricos, nós já temos aí um estigma muito forte. Quando nós falamos, aqui sobre POS, quando nós falamos de pessoas que fazem uso abusivo de substâncias, esse estigma ainda é mais forte. Então, a partir daí, nós usamos na psicologia esse termo psicofobia. É quando a pessoa tem um preconceito com a sociedade, um grupo ou uma pessoa, tem o preconceito com pessoas que sofrem, têm algum tipo de adoecimento emocional, psicológico, psiquiátrico. Quando pensamos em compulsões alimentares, de compras, de jogos, de substâncias, o estigma costuma ser ainda mais intenso. O estigma agrava o sofrimento, em vez de favorecer o cuidado, reforça o silêncio, a ocultação do sintoma e a dificuldade de buscar tratamento, pois no contexto das compulsões se identifica a vergonha e o isolamento, perpetuando o ciclo do sintoma e dificultando a adesão ao tratamento. Então, nós temos aqui o estigma, e hoje a gente tem se aprofundado nessa área de pesquisa da transgeracionalidade, aonde um conceito da epigenética vem falando que fatores ambientais, experiências de vidas, comportamentos podem modificar a expressão genética sem alterar a sequência de DNA. O que isso quer dizer? Que marcas como depressão, como ansiedade, como estigma, ele passa de geração para geração.
E como ambientes iguais, né? Ambientes iguais ao que Frei Luiz proporciona, também pode desligar isso e trazer outras características para essa geração de agora e gerações futuras. Né? O que vemos? Vemos pessoas que, na sua intimidade, trazem as suas realidades. O estigma social, vivido por uma pessoa ou grupo, pode gerar traços, padrões e emoções que atravessam gerações. A transgeracionalidade atua como canal pelo qual o estigma deixa marcas psicológicas, emocionais e comportamentais nas gerações futuras. E aí, né, já se aproximando do término da nossa apresentação, o setor de psicologia, ele é apoiado nesse tripé: espiritualidade, psicologia e voluntariado. Esse trabalho ele é possível e sustentado e apoiado através desse suporte que a casa oferece. O setor de psicologia é um espaço de escuta, de acolhimento, onde o sintoma ganha sentido e o sujeito encontra a possibilidade de ressignificar a sua história. No contexto do trabalho voluntário, no lar de Frei Luiz, a espiritualidade se apresenta como um alicerce que sustenta diferentes dimensões do cuidado. Assim, a psicologia, o voluntariado e a espiritualidade entrelaçam-se em uma rede de suporte mútuo, fortalecendo vínculos e promovendo o cuidado integral e humanizado. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Né? O que quer dizer isso? Os diplomas, os certificados, eles só têm validade se a missão de transformar, de tocar e dar significado à existência for aplicada, for alcançada, for praticada. Uma reflexão: a vida são as incessantes oportunidades que surgem pela frente, jamais os insucessos que ocorreram no passado. Né? E isso desconstrói o estigma. Isso dá a possibilidade da pessoa poder se apresentar para além daquele enquadramento que o marca e o que o limita e que o deixa apenas dentro daquela perspectiva. E que é muito difícil sair dela. E aí, até então eu falei do dia do psicólogo, mas amanhã é dia do voluntário. Né? Então, nós temos datas muito próximas. Eu, como voluntária, né, da casa, me sinto também homenageada e também representando não só a psicologia, mas também os voluntários nesse momento. Né? E aí, essa frase é algo que me marca desde que eu sou bem menina. Né? Eu ouvi essa frase falando: impossível abraçar e não ser abraçado. E aí eu falo assim, claro que é possível, né? Alguém vem me abraçar e eu fico assim. Ninguém? Por que é impossível? Né? Aqueles questionamentos de crianças. E essa frase ficou. Né? E no momento que eu estava fazendo essa palestra, ela voltou. E aí a gente entende, né, que quando a gente está na casa como voluntário, é impossível abraçar e não ser abraçado. Quando a gente abraçou a causa, como voluntário, como psicólogo, a espiritualidade nos abraçou também. Então, é impossível abraçar e não ser abraçado a partir do momento que você se disponibiliza. Né? E no ato de se voluntariar, a recompensa é sempre maior que a oferta. Você sempre recebe mais do que você doa. Inclusive, se tiver voluntários, principalmente da área, né, da psiquiatria, nós estamos precisando. Né?
Assim, eu deixo os meus agradecimentos. Sinto-me muito honrada como psicóloga e como voluntária. E gostaria de compartilhar com vocês uma música que é muito significativa para o grupo de quinta-feira, que ela fala exatamente de uma sociedade que precisa repensar o seu ritmo, desacelerar, poder acolher, né, as reflexões, as pausas, de um autor, né, que futuramente também sofreu de depressão na época da pandemia, que também traz o seu depoimento sobre, né, sobre esse adoecimento. Quantas pessoas que já conversaram comigo e falaram assim: Miriam, eu não sabia o que era uma depressão, eu não sabia que era uma crise de pânico, até o dia que eu tive. É algo que eu imaginava que, né, estava minimizado, que não era tudo isso. Quando eu sentia, eu preferia ter um adoecimento físico a ter esse tipo de situação. Quantos pacientes chegam para mim e falam: eu estive na emergência, fiz todos os exames, eu não acreditava que aquilo poderia ser crise de ansiedade, eu estava sentindo, eu estava infartando ali. E um médico falando: é transtorno de ansiedade. Então, essa música ela vem para repensar, né, a trazer reflexões. E aí eu peço o apoio da Karina, né, e agradeço a oportunidade. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. E o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para, não. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei.
vida não